Pessoal, esse é o vídeo número 4 dos tutoriais sobre o uso do SGV Clean. Aqui eu tenho a sequência dos vídeos para vocês poderem se contextualizar. O último vídeo foi o vídeo 3, nós falamos sobre questionários, criação de categorias dentro dos questionários. E os dois primeiros vídeos sobre o programa e a importância do backup. Agora nós vamos falar mais especificamente sobre as questões, criação de questões e variantes. Muito bem, vamos lá. Então, este é o programa, dois cliques sobre o programa e vocês vão observar que ele vai estar conectado à última base que eu utilizei, que é a base de testes 2. Lembrando que é necessário fazer o backup, pois se eu errar neste momento que eu estou manuseando a ferramenta, eu não consigo recuperar a base anterior. Então, eu vou lá na minha pasta, copio a base de testes 2, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V na mesma pasta e eu criei um arquivo cópia. Desse arquivo cópia eu vou renomear antes da extensão .sdb, eu faço isso, pois é necessário fazer uma nova conexão a esse banco de dados para não ter perigo de eu perder as informações dessa da base de testes 2. Então, eu vou colocar como base de testes 3.sdb. Não pode apagar esse .sdb, senão o programa não lê. Ótimo, está aqui. Volto lá para o meu programa e a gente continua no base de testes 2. Eu vou lá no arquivo conectar, escolho a pasta onde está meu arquivo, minha base de dados, né? Base de testes, e vou abrir essa base de testes 3. E sempre eu vou abrindo as cópias. Bom, começo a trabalhar neste momento. Passamos então do menu arquivo. Ok? Agora nós vamos para o menu criar. Questionários nós já criamos no outro vídeo e agora nós precisamos criar as questões que estão dentro desses questionários ou dessas categorias e subcategorias lá dentro criadas. Eu vou voltar para vocês aqui um ponto importante sobre esses questionários. Vamos lá, então nós temos aqui, eu criei ocasionalmente as perguntas sobre do QFF, criei categorias dentro do QFF, os consonantismos, vocalismos, perguntas metalinguísticas, e no QSL criei algumas áreas semânticas. E eu posso criar outras se eu achar necessárias também. Então esse foi o assunto do último vídeo. Agora neste vídeo nós vamos aqui nas questões e variantes. Em questões e variantes, é importante nós sabermos que o software pode ser compartilhado por mais de uma pessoa dentro do mesmo corpus. Então, se você compartilha o seu corpus com outra pessoa, você pode deixar essas pessoas com pastas diferentes dentro desse software. Ou se você utiliza sozinho, você está utilizando uma base de dados grande e você quer fazer por eventos, por exemplo, né? As questões do artigo X, as questões do artigo Y, as questões do evento X, as questões do evento Y. Então você pode criar grupo de questões de acordo com a sua forma de organizar o seu trabalho dentro desse corpus. Ou você não compartilha com ninguém esse corpus, só você que trabalha mesmo, mas é necessário que você crie pelo menos um grupo de questão. Isso é necessário você fazer. No caso aqui, eu vou criar um grupo de questão que vai ser o grupo de questões que nós vamos trabalhar nesse vídeo tutorial. Então, eu vou denominar esse grupo de questão e questões do tutorial do meu Atlas Linguístico que foi desenvolvido na minha dissertação de mestrado, que é o Atlas Geossociolinguístico de Londrina, o AGELO. Ótimo! Então, dentro deste grupo de questões, eu vou colocar todas as questões que eu vou trabalhar com vocês nos vídeos, ok? Se você quer conhecer um pouquinho mais da minha dissertação de mestrado, você pode entrar no Google e digitar Atlas Geossociolinguístico de Londrina e você vai encontrar o primeiro arquivo, o primeiro link, que
que contém o atlas completo, inclusive com as cartas linguísticas. Lembrando que na dissertação o modelo cartográfico que eu utilizei na ocasião não é o mesmo modelo cartográfico que foi desenvolvido na tese. Então você tem que observar essa diferença no que se refere à representação cartográfica. Mas é importante você conhecer um pouquinho para vocês entenderem de onde eu estou tirando esses dados. Então, são dados reais, dados recoletados mesmo para um atlas linguístico que eu estou exemplificando aqui nesses tutoriais. E dentro desse grupo de questão, vai estar então essas questões do tutorial, que vão ser 4 questões. Na verdade, vão ser 5 questões fonéticas e 4 questões lexicais. Ótimo, eu vou cadastrar essas questões para vocês poderem observar. Vamos lá. Então, vou cadastrar questões do questionário semântico lexical. Vou cadastrar uma questão de número 46, que tem a seguinte formulação. Tem essa formulação, lembrando que essa questão consta do questionário do Atlas Linguístico do Paraná, e o meu projeto de mestrado tinha justamente a ideia de discutir a questão das marcas de ruralidade na fala do domínio urbano, tinha algumas questões referentes a isso. Então, dou uma revisada na formulação da questão, ver se eu não errei a digitação. Por enquanto parece que está tudo ok. Se eu errei em outro contexto, eu vou poder modificar também, né? Essa questão é do QSL, eu não vou articular ela a nenhuma área semântica específica. Coloquei simplesmente QSL, lembrando que essas áreas, essas categorias das questões, fica a critério do pesquisador colocar ou não. Então, é do QSL. Quando a gente aplica um questionário, nós já temos, como pesquisador, uma noção do que ocorreu e do que não ocorreu, e nesse momento eu posso colocar a variante que eu sei que ocorreu no corpus. Depois eu posso cadastrar novas variantes, se assim for necessário, no momento que cadastro as respostas. Mas, por enquanto, algumas que eu sei que saiu no corpus, por exemplo, foi sarídeo. Escrevo a variante, adiciono. Cambito também saiu. Adiciono. Manivela também saiu. E cilindro também foi uma variante que foi documentada. Salvo. Ótimo. E vou cadastrar uma nova questão. Falei para vocês que eu vou cadastrar 4 questões para exemplificar. E depois gerar relatórios e cartas e tudo mais. Uma outra questão que eu vou cadastrar vai ser a questão de número 37. Veja que eu estou na questão 46. Não tem importância a ordem aqui, tá? Então, salvei e vou cadastrar novo. Criar uma nova questão. Neste botão. Coloco aqui o número da questão do questionário, é a 37. E a formulação da questão. Vamos lá. Dou uma revisada. Novamente, eu vou articular essa questão ao QSL. Não coloquei nenhuma categoria específica para essa questão. Enfim. Então, as respostas que saíram, que foram obtidas. Depois eu posso cadastrar outras, mas por enquanto eu já aproveito e cadastro essa que eu já sei. Então, soqueira, adiciono raiz, adiciono
broto. Bom, eu lembro que saiu broto ou brotas do arroz, por exemplo. Eu quis cadastrar essa variante dessa forma. Ou eu poderia colocar só broto, por exemplo. Ou colocar separado, brotos do arroz. Poderia colocar dessa forma. Lembrando que eu estou só cadastrando as possíveis variantes. Se isso for resposta ou não, já é um outro momento, né? Doceira. Saiu. Soca. Também saiu. Ah, eu cadastrei errado. Eu não quero cadastrar broto, só o broto. Eu vou lá, clico em cima da variante que eu cadastrei e removo. Simplesmente assim, né? E se eu quero editar, espera aí, vou tirar essa daqui, remover. Quero remover essa também. Vou deixar só essas três variantes. Eu fiz de propósito aqui para vocês poderem verificar que é possível se você remover uma variante ou outra, se assim for necessário, ok? Bom, salvo. Está salvo. Então, a anterior é a 46. A próxima é a 37. E assim eu vou cadastrar as outras questões também. Eu vou fazer isso sem a gravação, para o vídeo não ficar longo. E depois nós retornamos com o restante. Então, salvei. E o programa salva automaticamente no banco de dados. É só você deixar que depois vai estar cadastrado essas questões. Eu vou cadastrar as outras sem gravar e depois nós voltamos. Até breve.